adaptação? Dr. Carlos Berlini, que é advogado, e também a Suzy Camacho. Eu deixei aqui, que é psicóloga, né? Deixei uma pergunta aqui no ar, falando a respeito da adaptação das crianças maiores, né? Já que elas são, inclusive, aí, as preteridas num processo de adoção internacional. Essa adaptação, ela é mais difícil quando a criança já tem um pouco mais de noção do que acontece à sua volta? Bom, ela exige, digamos assim, um pouco mais de trato dos pais com relação a essa criança, esse jovem, porque a adoção tardia, ela tem N coisas positivas, como, por exemplo, tem pessoas que realmente têm uma falta de habilidade para lidar com o choro do bebê. Então, se sentem muito mais confortáveis em ter o filho já numa determinada fase, depois que onde ele já tem mais autonomia, onde ele já tem mais a facilidade de se expressar. Então, eu vejo sempre a adoção tardia como sendo algo muito positivo, desde que a pessoa saiba lidar com essa criança, esse jovem, que aí vem toda a parte psicológica de um trabalho que a gente possa dar uma orientação sobre essa adaptação. Criança em si tem mais facilidade para ela se adaptar às coisas. A gente vê que mesmo a criança não fala a língua da outra e elas interagem como se elas se entendessem. Então, elas têm realmente uma facilidade maior. O que não impede da família que percebe que aquele jovem tem uma dificuldade, porque já está habituado de uma determinada forma, a agir de uma outra maneira, desde que os pais facilitem esse tipo de adaptação. Tudo isso tem que ser conversado, tudo isso tem que ser trabalhado, por isso que eu acho importante o acompanhamento psicológico. Dificuldades existem, mas existem formas da gente superar. Então eu vejo como sendo muito positiva a adoção tardia, desde que a gente tenha toda essa disponibilidade interna de fazer esse tipo de trabalho, de se adaptar também, não é? Claro. Porque a gente tem que saber que já existem conceitos que foram introduzidos e que a criança ou o jovem, ele tem que ser trabalhado para que você possa, com muito amor, muito carinho, passar todos os seus valores e os seus princípios. Tá certo. E é interessante, Suzy, se me permite, claro, que a partir da experiência que vocês psicólogos têm, foi sancionado em lei, inclusive, que a preparação tanto das crianças quanto dos pais agora é obrigatório por lei. Está certíssimo, né? Afinal de contas, é muito difícil que a gente saiba naturalmente saber lidar com algumas situações. A gente precisa passar por um processo de aprendado, né? E a gente tem aí aqui no Brasil, né, uma experiência muito bela, que é a experiência dos grupos de apoio à adoção. Né? Aqui em São Paulo tem grupos de apoio à adoção que podem ser procurados pelos pais, que assim como a Suzy faz o trabalho, também lá vai haver psicólogos, assistentes sociais, para poder passar essa experiência de pais que já adotaram e aqueles que estão ansiando por uma adoção. E essa troca de informações é muito positiva. Da mesma forma, do outro lado, nas instituições de acolhimento, a criança que vai ser adotada também vai ser preparada para ser inserida em um novo núcleo. Tá certo. Eu tenho aqui um VTzinho para a gente assistir agora, porque fora do Brasil, muitos famosos já adotaram crianças de outros países também. Vamos acompanhar. Quando o assunto é famoso que tem filho adotivo, Angelina Jolie e Brad Pitt são os primeiros a serem lembrados. A primeira a realizar esse ato de amor foi Jolie, que adotou o cambojano Maddox. Após a união com Brad Pitt, o casal adotou a menina Zahara, que é da Etiópia, e o tailandês Pax. Ao todo, são 6 crianças, contando com Shiloh e os gêmeos Knox e Vivienne, filhos biológicos dos astros. Sem dúvida, uma das famílias mais bonitas no mundo das celebridades. Madonna já era mãe de Lourdes Maria e de Rocco quando, em outubro de 2006, resolveu adotar o menino David Banda do Malawi, na época com apenas 17 meses. Em junho de 2009, depois de muita luta na justiça do país, a rainha do pop conseguiu a autorização e adotou também a menina Mercy James, na época com 4 anos. Muito interessante, né? Realmente, quando a gente fala em adoção de crianças de outros países, a gente primeiro lembra de Brad Pitt e Angelina Jolie, né? É verdade. E eles fizeram isso de adotar uma criança de cada lugar, um no Camboja, um no Vietnã. E imagino que essa diferença até de lugares e de culturas e de raças, muitas vezes, também deve trazer uma situação bem interessante para a família, né? O diferente se aproximem muito, né? E Com certeza. eu imagino que eles, trazendo isso para dentro da família deles, já é um grande aprendizado para o futuro dessas crianças também, né?
né? Nossa, sem dúvida, a cultura, né? A maneira de agir e de ver, eu acho que é fantástico, eu acho que enriquece. Na verdade, a diversidade enriquece, porque o que é necessário e que tem que ser sempre unânime é a questão do amor. O amor, aquela questão de saber como olhar nos olhos dos filhos, né? Sejam eles biológicos ou adotivos, e passar as suas informações, saber lidar com os limites. Isso tem que ser unânime. Agora, essa diversidade de culturas, etnias, nossa, só enriquece. Agora, assim como a gente sabe que o número de brasileiros que procuram crianças é muito grande também, a gente tem um número muito grande de estrangeiros também procurando crianças brasileiras, doutor? Temos um número bastante grande. O que assombra, o que assusta realmente é o número de pretendentes nacionais, né, que passa dos 30 mil, e o número de crianças que estão disponíveis à adoção, crianças e adolescentes disponíveis à adoção, que também passa dos 5.400. Ou seja, nós temos 30 mil pessoas querendo adotar, e temos mais de 5 mil crianças para serem adotadas. E os números não fecham, Isso é uma discrepância muito grande, né? Teoricamente, teria que ter zerado esse número, já que tem 30 mil querendo crianças. Mas os números não casam. Os requisitos dentro desta questão da adoção, muitas vezes não bate aquilo que os pais almejam em termos... Exatamente, com aquilo que existe de disponível, no sentido de, olha, nós temos aqui crianças que têm outras características, então não. E existe uma prioridade em fazer com que essa criança seja inserida na própria família antes de ser disponibilizada para adoção? Sempre. A lei, inclusive, diz isso, que primeiro a criança deve, todo o poder estatal e a sociedade e Estado devem fazer com que essa criança nunca se afaste da sua família. Exatamente. Que ela não saia do seu núcleo familiar, de onde ela nasceu, onde ela está crescendo, onde ela está sendo educada. Se isso acontecer em algum momento da vida dela, a família socialmente doente, é necessário que se retire a criança dali, que se coloque ela a salvo, sob a tutela do Estado. Isso se chama institucionalização, que é a criança ser colocada em um abrigo, antigamente chamado abrigo ou orfanato, hoje entidade de acolhimento. Aí, esse acolhimento é institucional, é provisório e emergencial, até que a família não se resolva e a criança retorne a essa família. Só depois de tudo isso é que vai se pensar em dar uma nova família a essa criança, se não for possível que ela retorne à família dela. Então, até que se pense em adoção, é um longo caminho, muito burocrático, porque as pessoas da família alargada, extensa, inclusive, têm que ser ouvidas. Avós, tios, padrinhos, quem pode cuidar dessa família para que ela não saia dessa família? E imagino que esse processo deve ser lento, inclusive, né? E aí, nisso, a criança vai crescendo em meio a uma turbulência de situações e de lugares aonde ela vai estar. Não tem nenhuma forma de agilizar mais esse processo para que a criança, para que não passasse tanto tempo? Porque o tempo não para, o crescimento da criança não espera, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, como eu já falei, em meio a essa situação nada definida. O que poderia ser feito para agilizar ainda mais esse processo, doutor? O tempo da criança não é o tempo do adulto e o tempo da criança não obedece os prazos legais que a lei impõe. O tempo da criança é um outro tempo. É verdade. Uma criança que vive em uma instituição de acolhimento durante 3 anos e ela tem 6 anos, ela viveu metade da sua vida. É como se eu tivesse vivido 20 e poucos anos dentro de uma instituição de acolhimento. Metade da minha vida. A lei busca melhorar, a instituição estatal busca melhorar. O problema é que nós não temos a par, obviamente, né, de todos esses pré-requisitos e dificuldades muitas vezes que a família impõe nas suas preferências da criança. A preferência nacional, a doutora Suzy pode nos dizer melhor, né, que eu, é aquela da criança ainda de tenra idade, né, de 2 e 3 anos, de sexo feminino, que não tenha nenhum problema físico ou mental. Então o casal, a família, fica esperando muito tempo na chamada lista de espera, na fila de espera. Por outro lado, também a criança fica esperando. Mas não é só o problema dessas preferências que faz com que a criança fique muito tempo ali ou que o casal fique muito tempo esperando na fila. É a própria estrutura do Poder Judiciário que não dá condições a que o processo seja mais rápido. É verdade. Né? Porque faltam funcionários, porque falta infraestrutura, porque falta equipamento, falta instrumento, falta aperfeiçoamento das pessoas, faltam juízes, faltam promotores, faltam defensores públicos, ou seja, toda essa máquina do Poder Judiciário, paquidérmica, inchada, é muito lenta. E isso faz com que as crianças fiquem envelhecendo, como você, Regiane, disse, dentro do abrigo.
5 mil crianças que poderiam talvez já ter sido adotadas há muito tempo antes. E por que não foi? Porque alguém em algum momento falhou. Né? Ou a família falhou, ou a sociedade falhou, ou o Estado falhou. O problema é que quem está pagando a conta é a criança que está ainda esperando por uma família. É verdade. Pelo menos agora com essa questão internacional e tendo aí essa idade mais avançada para a adoção, é uma esperança a mais, com certeza. Agora, a partir do momento em que a criança é definida para aquela família, ela é adotada, ela começa a conviver, isso não é um processo definitivo, né? Os pais não tendo ali havendo ali um problema de adaptação entre os pais para com a criança, essa criança ela pode ser devolvida, né? Isso é que a gente não deseja que aconteça, né? É isso que eu queria perguntar para você. Como é que fica a cabecinha da criança numa questão dessa? Terrível. Deve ser uma bagunça terrível. Né? O que a gente propõe justamente é fazer todo um período de adaptação para que antes da criança ela tenha, digamos, a possibilidade de ir para a casa dos pais, esses pais tenham a consciência de todas as dificuldades daquele dia a dia com aquela criança. Então se faz uma adaptação, são as visitas, não é? São os momentos em que há aquela interação, para que se perceba mais qual é o estilo de personalidade daquela criança e da personalidade dos pais, para ver se há esta possibilidade de um convívio realmente adequado. Porque a princípio tudo é muito lindo, mas conforme você vai convivendo, você vai percebendo as diferenças e aí a gente tem que ver se há realmente aquela adaptação entre os pais e a criança. E a gente evita ao máximo essa situação que infelizmente acontece, né? Da criança muitas vezes ser devolvida ao abrigo, justamente porque não houve esta adaptação necessária entre pais e filhos. No campo internacional isso pode acontecer também, a devolução? Raramente acontece, porque esses pais lá, nos seus países de origem, são muito melhor preparados, e vamos dizer isso é bem verdade, muito melhor preparados do que o pretendente brasileiro. Então isso raramente acontece. Também da mesma forma, a criança é melhor preparada, né, do que a criança que vai para a adoção nacional. Existem casos, raríssimos, mas existem. Nós não temos ainda, né, esses números fechados, né, mas dificilmente a criança retorna ao Brasil. Porque uma vez que a criança sai com seus pais estrangeiros para o país daqueles pais ali, nós temos ainda aqui no Brasil a obrigatoriedade de prestar contas dessa adoção pelo período de 2 anos, com relatórios semestrais. O governo brasileiro acompanha a adoção internacional por no mínimo 2 anos, assim como aquele país estrangeiro também. Em acontecendo uma devolução dessa adoção, e a criança já estando naquele país, aquele poder judiciário é quem vai destinar a criança a uma outra família, sem que ela tenha que retornar ao Brasil. Agora, o caso da devolução na adoção nacional é muito complicado. Como a doutora Suzy disse, a preparação tem que ser muito bem feita. Se acontecer um retorno de uma adoção, uma não adaptação, que isso aconteça pelo menos durante o estágio de convivência, que é aquele período onde estamos em prova. Inicial, né? Exatamente. Ainda estamos em prova, estamos naquela fase do namoro, do noivado, né? Que aconteça ali, porque depois da adoção concluída, aqueles pais são pais para todos os efeitos, como se filho biológico fosse, com todos os direitos e deveres de filhos para com pais e vice-versa. Se acontecer uma devolução ali, então o que se procede é uma destituição do poder familiar, tal como se dá na família biológica. Juízes iluminados e vocacionados ultimamente têm dado sentenças maravilhosas, obrigando a que esses pais adotivos que façam a devolução, inclusive, paguem uma indenização por danos morais aos seus filhos adotivos quando são devolvidos. E acho que muito importante, além dessa questão de um pagamento de uma indenização, é um tratamento psicológico, deveria ser acoplado. Muito bem, não houve a possibilidade da gente interagir de uma maneira adequada, não há possibilidade de eu continuar o processo de adoção, então muito bem. Não há possibilidade também porque a criança não tem que se sentir novamente rejeitada, não tem que se sentir não acolhida. Então, aconteceu isso, vamos fazer agora um tratamento psicológico para que essa criança ou esse jovem entenda o que aconteceu, não como sendo eu não sou bom o suficiente. Eu não fui aceito. Eu não sou uma pessoa. Eu não sou uma pessoa que merece ser amada, eu não consigo fazer o outro me amar. Então, para que ele não tenha esse entendimento, é importante esse acompanhamento psicológico
psicológico para que essas feridas sejam tratadas de tal forma que se cicatrizem e esta pessoa volte a ter, sim, autoestima, respeito próprio, entender que não houve, infelizmente, aquele momento que a gente esperava de uma adaptação, mas que isso não é que ele tenha algum problema, alguma deficiência no sentido que eu sou ruim. É que realmente não houve esta possibilidade de uma interação. Eu imagino que isso potencializa o que a criança já vem sentindo do fracasso da família inicial, biológica, né? exato. Já tem a questão, a adoção vem curar uma ferida justamente da primeira tentativa de uma família, que a criança já deve carregar isso, já não deu certo, já não fui aceito, entre aspas, na minha família biológica, então a adoção tem esse papel, digamos assim, né, de curar essa ferida. Imagino que não ser aceito uma segunda vez deve ser devastador para a criança. Como você falou, tem que ser muito bem trabalhado. Agora, tem muita gente da mídia também que, dando esse bom exemplo, né, já que estão na mídia, acabam trazendo também isso como exemplo e mostram que a adoção é uma coisa muito positiva na vida de todos, da criança e dos adultos também. Vamos acompanhar essa CVT. Daniela Mercury já era mãe de um casal quando ela e seu ex-marido Marcos Scabia consolidaram a adoção de Ana Beatriz em agosto de 2011. A cantora baiana adotou a menina que tinha 2 anos em um orfanato na Paraíba. Em meados dos anos de 1990, Leão Lobo concedeu a paternidade a Ana Beatriz. A garota é filha de uma ex-empregada doméstica do apresentador. Leão, em muitas oportunidades, disse que a decisão mudou sua vida para muito melhor. Outro famoso que também adotou foi Marcelo Antoni. A adoção de Stephanie e Francisco ocorreu quando o ator era casado com Mônica Torres. Antoni também é pai biológico de Lourenço, filho de seu relacionamento com Carolina Vilar. Muito bacana. Agora eu gostaria de saber do senhor, doutor Carlos, se uma pessoa, pelo fato de estar na mídia, de ter um nome, né, de conhecimento nacional, muitas vezes, ela tem alguma facilidade maior no processo de adoção ou a lei é igual para todos? Absolutamente não tem nenhuma facilidade. A lei é igual para todos, eles têm que se habilitar da mesma forma que você está em casa, está se habilitando, tem que apresentar toda a documentação, tem um processo longo, né, de entrevista psicossocial, de inclusive entrevistas no domicílio da própria pessoa, vai entrar no cadastro de adoção e não deve haver nenhuma preferência, obviamente, porque a pessoa está na mídia ou não está na mídia. Tá certo. Absolutamente. É que a gente não fica sabendo do processo de habilitação antes que a pessoa... Que divulga que conseguiu adotar, né? É claro, a gente não sabe sabendo por tudo, todo o processo que a pessoa está passando já, muitas vezes há anos, né? E é interessante que eles também participam dos grupos de apoio à adoção para aprenderem a ser pais por adoção. Claro. Então isso é muito importante. É muito legal. O senhor disse que são mais de 5.000 crianças que estão aptas à adoção, mas eu imagino que a gente deve ter um número muito maior de crianças nos abrigos, né, que estão aí sem o convívio da família. O que diferencia essas crianças das que já estão aptas para adoção? É quando não existe mais nenhuma possibilidade de inserção na família, é depois que ela já passou por todo esse processo? Sim. Os números oficiais dizem que nós temos cerca de 38.000 crianças que vivem longe das suas famílias. Tá, muita gente. Nós, da área profissional, da área do direito, trabalhamos com um número muito maior, Regiane, de cerca de 50.000. Porque existem muitos estados que não computaram como deviam exatamente esses dados. Os 5.440 não puderam ser ainda adotados, mas eles passaram por um processo nos quais os pais já foram destituídos do poder familiar. Antigamente era chamado de pátrio poder, agora poder familiar. Então, para que haja destituição do poder familiar, aquele juiz que assina aquela sentença lá embaixo, dizendo que fulano e fulano não são mais pais daquela determinada criança, tem que ter a certeza absoluta de que realmente a criança não pode retornar ao seu pai e à sua mãe, ou à sua avó, ao seu tio, ao seu padrinho. Para que isso aconteça, muitas pessoas são ouvidas dentro da família. Esse é um processo muito burocrático, muito longo. Então, essas 38.000 de números oficiais ou 50.000 os números que eu trabalho, não podem ser ainda adotadas, porque antes disso tem que ocorrer um processo de destituição do poder familiar. Muitas vezes o processo de destituição do poder familiar ocorre em concomitância, ocorre paralelo, nos mesmos autos do processo de adoção.
E aí então a pessoa diz, já faz 8 anos que o meu processo de adoção está correndo, 10 anos, 5 anos. O processo é muito longo, é muito burocrático, mas não é o processo de adoção em si. São os dois processos que estão correndo juntos. E por vezes não é dito também que ao final os pais biológicos vão ser destituídos. O que acontece nesse caso é que muitas vezes essas crianças têm que retornar à família biológica depois de passarem 2, 3 anos, muitas vezes, com os pretendentes à adoção. Entendi. Bom, para a gente encerrar, doutora Suzy, eu gostaria que você explicasse como a gente, a ideia inicial era justamente falar sobre essa possibilidade dos estrangeiros, que aumentou na adoção aqui no Brasil. Como trabalhar, tem que trabalhar de uma forma diferente a cabeça da criança para que ela vá para um outro país, já que ela vai conviver com outra cultura, já que ela vai conviver com outra língua, com situações completamente diferentes e elas já estão numa idade mais avançada, tem que fazer um trabalho diferenciado com essa criança? Você tem que dar mais informações a ela, lógico, compatível à idade, para que ela se sinta mais segura sobre o que ela vai encontrar. Então, falar que ela vai ter amiguinhos que são diferentes, que falam uma outra língua, mas ela vai ter alguém que os apoie, que a apoie, por exemplo, você vai ter uma professora que vai te ajudar você a ter esta outra língua, você vai aprender. Isso não vai interferir na sua brincadeira com o outro, você vai ser querido, respeitado, amado ali naquele local, porque os seus pais vão fazer todo esse trabalho naquele ambiente. Ou seja, também os pais serão orientados a como fazer a introdução desta criança para que ela sinta o quê? Que ela é amada, que ela é querida, que ela tenha continuidade da vida. Vai se explicar a rotina que ela terá lá, então você vai ter neve, aí se mostra a fotografia. A criança trabalha muito com o concreto. Então, se possível, a gente pede que tragam fotografias do ambiente onde é a casa, quais são os irmãos que ela tem, para que ela, visualizando, ela se sinta mais segura. Porque o pior de tudo é a gente ficar imaginando, O imaginário é sempre para o pior. É muito interessante. A gente parece estar sempre se prevenindo. Quando você traz para a criança dados concretos para ela visualizar, ela se sente mais calma e mais tranquila. Cria uma expectativa positiva. Exato. Então, trazer fotografias, hoje nós temos aí filmes, É muito fácil você filmar, olha, aqui vai ser a sua escola, olha, essa daqui será a sua professora, olha, esse daqui é o seu irmão. Quer dizer, quando você traz todo esse real para a criança, ela fica mais tranquila. A diferença fica sendo mais nesse aspecto da língua, da cultura, nesse sentido, Os costumes que são diferentes e que serão explicados. E a gente sempre vai dizer, você vai ter todo o apoio do papai e da mamãe, você pode perguntar tudo para eles. Quando a criança sente que existe essa possibilidade, ela relaxa. Na verdade, é como quando a gente vai a um emprego novo. Você também cria uma expectativa, como é que eu vou ser recebida? Tem uma ansiedade enorme envolvida ali, Mas aí você sabe que tem uma amiga sua que está lá. A criança vai saber que ela tem o pai e a mãe, que são os grandes amigos dela, que ela vai poder recorrer. Então, isso faz ela se sentir muito mais tranquila. E hoje, com o uso da internet, é muito comum, nós fazemos muito isso, conferências, via internet. Isso. Os pais pretendentes à adoção conversando com a criança, com um intérprete muitas vezes ali. Então, você vê aquela interação. Para fazer essa aproximação usando a tecnologia a esse favor. Exatamente, aquela emoção, dos próprios pais do outro lado do mundo e a criança aqui. É uma coisa maravilhosa. Realmente. Com certeza. Bom, infelizmente eu tenho que encerrar essa entrevista, porque o papo está muito bacana, mas eu deixo o convite para que vocês voltem, por favor, para que a gente continue tratando sobre esse assunto que é de grande relevância, sem dúvida, Doutora Suzy Camacho, obrigada, pela presença aqui mais uma vez. Obrigada eu. Fala pra gente do seu livro. É o Guia Prático dos Pais, Eu sempre trabalho com crianças e adolescentes e aqui eu fiz, na verdade, uma coletânea daqueles assuntos que são do cotidiano. A criança que não quer estudar, a criança que não quer dormir, o adolescente que está fora de limites. Como é que a gente pode ajudar os nossos filhos no dia a dia? Livro necessário, guia de cabeceira, livro de cabeceira para todos os pais. É verdade, tem vários capítulos assim, porque o que é prático nesse livro é que você vai em cada capítulo e lê a respeito daquele tema. Então tá bem diferenciado. E eu quero mandar beijos, porque o pessoal do Espírito Santo te ama de paixão. Sabiam que eu vinha pra cá e pediram para mandar beijo para você. Então vamos lá, é a Lu do Espírito Santo, o Cauú, Carla, Leandro, Maurian. E de Tabatinga, Celso, Jaime, Lani, Leandro, Cláudia,
todos, mandando Gente, que beijos bacana! enormes para você. Obrigada pelo carinho, gente. Que legal. Muito bacana saber que a nossa audiência aí Muito tá em todo o grande. Brasil e muito mais. Obrigada mais uma vez. Também Obrigada quero agradecer ao Dr. Carlos Berlini, que é advogado e também presidente da Comissão Especial de Direito à Adoção da OAB São Paulo. Muito obrigada e parabéns pelo Obrigado trabalho a de você, vocês. Regina. Muito obrigado também aos colegas que estão em casa, aos amigos. E eu deixo aqui também a dica a você que pretende adotar. Dá uma olhadinha no nosso site da OAB, www.oabsp.org.br. Lá você vai encontrar uma cartilha de adoção chamada Adoção um Ato de Amor. Dá uma lidinha, é muito interessante. Ai, que bacana. Adoção, um ato de amor. Adoção um Ato de Amor. O site? www.oabsp.org.br. Tá certo. Muito obrigada, viu, gente? Até uma próxima. Beijos. Muito bom, né? Um assunto realmente que a gente deve